Olá, meus amigos, vamos lá para mais uma catequese. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem direcional, bem rápido, estamos hoje no encontro do dia 30, quarto domingo da Quaresma, o período que já está findando o período da penitência, que a Igreja coloca e impõe para que possamos viver bem, tanto a igreja quanto em casa e em nós mesmos, em nosso coração. Na proposta do primeiro ano, nós temos o encontro que Deus criou tudo que existe. Deus criou tudo que existe. No método IVC, nós temos dentro da casa da iniciação à vida cristã, que é o método da Paulinas, nós vamos adentrar essa realidade com a perspectiva de um direcionamento, e esse direcionamento ele é feito exatamente na questão onde como podemos trabalhar isso em nossa vida. Então vamos lá. Deus criou tudo que existe. Gênesis 1, do verso 1 ao 13. Então vamos contemplar o documento pela Bíblia Sagrada, nossa orientação principal. E lá em Gênesis, a gente vai olhar capítulo 1, do verso 1 ao 13. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava uniforme e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou o dia de luz, e as trevas de noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe elas uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido de terra. E ao ajuntamento das águas, o mar. E Deus viu que isso era bom. Disse Deus: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto e a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. E por aqui a gente vai ficar um pouco, tá? Então, essa passagem ela é muito rica, porque ela vai dar um discernimento como que a gente crê em Deus, a existência de Deus, e como que Deus nos prova que aquilo que é improvável de ser criado, material, que podemos pegar, Ele fez. Então, esse é o nosso direcionamento. Como que podemos ver nas coisas feitas, nas coisas materiais, que Deus existe? E a existência de Deus é a própria inexplicabilidade, é aquilo que não é explicado. Então vamos caminhar, né?
nós temos a realidade da leitura que é proposta no livro de Gênesis, que é o livro da origem, o livro que Deus fala da sua origem. Como que isso foi feito no princípio, o início, que não existia nada. E de fato, na racionalização humana, na ciência humana, sempre vai existir um ponto que não é explicado. E apenas agarrado pela fé que podemos ter um breve direcionamento do princípio. E aí é importante a gente ver que a Terra é criada e tudo que existe dentro dela, assim como nós. E o que Deus disse? Em todos os momentos da criação, é importante a gente salientar que Deus disse que tudo era bom. Tudo na presença de Deus é bom. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que existia antes da terra era bom. E tudo que existe dentro da terra também era bom. Agora, aquilo que se afasta da presença de Deus se torna ruim, se torna um vício, se torna um pecado. E o que se ocorreu? Vários pontos para determinar o céu, a terra, as águas, o firmamento, as plantas, os animais, os seres humanos. E Deus, em pontos distintos, né, ele vai organizando o processo criativo, o criacionismo próprio de Deus. Então isso aí é importante a gente ir vendo cada ponto e a gente poder orar, a gente rezar cada ponto desse para que Deus possa bem nos orientar a todas essas questões que são questionamentos. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai dar um direcionamento para a gente. Então vamos agora para o nosso catecismo. O catecismo, ele vai vir com um direcionamento que é dado, o que é o 283, 283. O número 283, por exemplo, ele vai organizar para a gente, de uma certa forma, como que essa criação, esse processo que a gente viu, Deus criou tudo que existe. Então, a existência, baseada logicamente por Deus. Então, aqui, a gente vai ver que uma sequência lógica, ela vai vir assim. A ciência natural torna o Criador desnecessário. Vamos lá, vamos ver. A ciência natural, a ciência humana, ela torna o Criador, Deus, como na relação de fé que temos, desnecessário? Não. A frase Deus criou o mundo não é um axiograma rebuscado na ciência natural. Trata-se de uma afirmação teológica dada pela estrutura da palavra de Deus, um livro mais difundido do mundo, que ele trata de argumentos e fatos históricos em pontos e tempos diferentes, que a teologia, ela vem do Theos, sempre é uma religação. Então, o Theos, que é Deus, e o Logos, que é o sentido. Então, é a busca do sentido em Deus. Isto é, uma asserção de caráter divino acerca do sentido e da origem das coisas. Então, não podemos, de forma alguma, ter o questionamento sem ter uma orientação na palavra de Deus, na ciência da busca e do conhecimento pela razão humana daquilo que Deus comprova em sua palavra, no mundo e naquilo que não tem existencialismo de explicação. Não existe uma explicação, tá? Então,
o Catecismo da Igreja, número 283, e no YouCat, número 41. Tá? Então, a mesma explicação de uma forma mais sucinta e direta. Nós temos um símbolo. O símbolo da criação são as pedras, as plantas, os frutos e as sementes. Dá-lhe uma catequese para cada ponto. Por isso a importância da gente sempre colocar a origem da palavra, o direcionamento daquilo que você busca e traz. O testemunho, ele sempre deve existir e deve acontecer de uma forma a se levar. Aquilo que eu testemunho com a minha vida, eu posso levar para você e para cada um onde eu estiver. Agora, uma atividade. Uma atividade, ela vai dizer o seguinte: que sentido tem todas as coisas? É um questionamento forte. É pensar na própria vida. E como seria um mundo sem cor e sem som? Imagina, sem cor e sem som. A palavra, ela faz nos dizer que em muitos pontos devemos buscar a orientação no Catecismo da Igreja Católica, a orientação nos documentos, agora com a proposição do IVC, a iniciação à vida cristã, assim como nós estamos no encontro, e sem sombra de dúvida nenhuma, os documentos com a base, que é a nossa base da nossa fé, que é a Sagrada Escritura. Isso é uma forma que possamos ver que a palavra sempre irá nos fazer viver. Viver, ser além. E nós temos agora um último questionamento. Para o nosso próximo encontro, que possamos entrevistar 2 pessoas da nossa família, gravar um áudio ou um vídeo, assim como estamos fazendo, escrevendo a resposta para a seguinte questão: quem é Jesus para você? Tá bom? Então vamos pedir a bênção de Deus. Deus que nos dê saúde. Amém. Pai bondoso, nos faça crescer em idade, sabedoria e graça. Amém. Deus nos conduza pelo bom caminho. Amém. Muito obrigado pelo encontro de hoje, que possamos ter outros encontros ainda mais e buscar mais essa intimidade com Cristo. Deus abençoe a todos.